Olá pessoal, Jereca Nova aqui do canal Imaginação Audiolivros, trazendo hoje para vocês um grande livro de filosofia estoica, com um dos seus maiores representantes, o Sêneca. Esse livro se chama Sobre os Benefícios, livro 1, e traz aí uma grande reflexão sobre a questão dos benefícios, sobre como dar e receber os benefícios e a gratidão. Então, fiquem aí com este grande livro e no finalzinho a gente volta para se falar mais um pouquinho. Valeu! A Imaginação Audiolivros apresenta Sobre os Benefícios, de Sêneca, narrado por Jereca Nova. Livro 1. Entre as numerosas falhas daqueles que passam suas vidas imprudentemente e sem a devida reflexão, meu bom amigo Liberalis, devo dizer que dificilmente alguém é tão prejudicial à sociedade quanto aqueles que não sabem como dar ou como receber um benefício. Consequentemente, benefícios são mal investidos e então é tarde demais para reclamar, pois são jogados fora quando o entregamos. Nem precisamos nos perguntar que, embora os maiores vícios sejam comuns, nenhum é mais comum do que a ingratidão, pois isso eu vejo ser provocado por várias causas. A primeira delas é que não escolhemos pessoas dignas a quem conceder a nossa recompensa, mas quando estamos prestes a emprestar dinheiro, primeiro fazemos uma investigação cuidadosa sobre os meios e hábitos de vida de nosso devedor, e evitamos semear em solo desgastado e infrutífero, mas sem qualquer discernimento espalhamos nossos benefícios aleatoriamente em vez de concedê-los. É difícil dizer se é mais desonroso para o recebedor renegar um benefício ou para o doador exigir seu retorno, pois um benefício é um empréstimo cujo pagamento depende apenas do bom sentimento do devedor. Usar mal um benefício como um perdulário é muito vergonhoso, porque não precisamos de nossa riqueza, mas apenas nossa intenção de nos libertar da dívida, pois um benefício é reembolsado ao ser reconhecido. No entanto, enquanto eles são os culpados, quem sequer mostram gratidão de reconhecer suas dívidas, nós mesmos não somos culpados. Encontramos muitos homens ingratos, mas fazemos mais homens assim, porque certa vez exigimos severamente e reprovavelmente algum retorno por nossa generosidade. Em outra, nós somos inconstantes e lamentamos o que damos. Em outra, nós somos rabugentos e capazes de encontrar defeitos por ninharias. Ao agir assim, nós destruímos todo o senso de gratidão, não somente depois de termos dado qualquer coisa, mas enquanto estamos no ato de dar. Quem já pensou o suficiente ao ser solicitado por qualquer coisa de maneira improvisada ou para ser solicitado apenas uma vez? Quem, quando suspeitava que lhe pedissem qualquer coisa, não franziu a testa, virou o rosto, fingiu estar preocupado ou propositalmente falou sem parar, para não dar ao seu pretendente a chance de preferir seu pedido, e evitado por vários truques ter que ajudar seu amigo em sua necessidade premente? E quando conduzido a um canto, não se desfaz da questão, ou seja, deu uma recusa covarde ou prometeu sua ajuda de maneira deselegante, com um rosto irônico e com palavras grosseiras, das quais parece ressentir-se da declaração. No entanto, ninguém se alegra de dever o que ele não recebeu de seu benfeitor, mas foi dele retirado por esforço. Quem pode ser grato pelo que foi desdenhosamente atirado a ele, ou furiosamente atirado nele, ou lhe ter sido dado por cansaço para evitar mais problemas? Ninguém precisa esperar qualquer retorno daqueles a quem ele cansou com atrasos, ou adoeceu com expectativa. Um benefício é recebido no mesmo temperamento em que é dado, e não deve, portanto, ser negligentemente dado, pois um homem agradece a si mesmo pelo que ele recebe, sem o conhecimento do doador. Tampouco devemos dar após um longo período de demora, porque em todos os bons ofícios a vontade do doador conta muito,
e aquele que dá tardiamente esteve, por muito tempo, indisposto a dar nada. Tampouco devemos, seguramente, doar de maneira ofensiva, porque a natureza humana é tal que os insultos se afundam mais que as gentilezas. A lembrança deste último passa logo, enquanto a do primeiro é guardada na memória. Então, o que um homem pode esperar daquele quem insulta enquanto atende? Toda a gratidão que ele merece é ser perdoado por nos ajudar. Por outro lado, os números dos ingratos não devem nos impedir de ganhar a gratidão dos homens, pois, em primeiro lugar, o seu número é aumentado pelos nossos próprios atos. Em segundo lugar, o sacrilégio e a indiferença à religião por alguns homens não impedem nem mesmo os deuses imortais de continuarem despejando seus benefícios sobre nós, pois eles agem de acordo com sua natureza divina e ajudam a todos, inclusive aqueles que tão mal apreciam sua generosidade. Vamos levá-los por nossos guias até onde a fraqueza da natureza mortal permitir. Deixe-nos conceder benefícios, não os exponha a juros. O homem que, enquanto dá, pensa no que receberá em troca, merece ser enganado. Mas e se o benefício dado acabar mal? Ora, nossas esposas e nossos filhos muitas vezes decepcionam nossas esperanças, mas nos casamos e criamos filhos, e somos tão obstinados em face da experiência com a qual lutamos depois de sermos espancados e nos colocamos ao mar depois de termos naufragado. Quanto mais constância deveríamos mostrar em conceder benefícios. Se um homem não concede benefícios porque não os recebeu, não deveria tê-los concedido para recebê-los em troca, e ele justifica a ingratidão, cuja vergonha está em não devolver benefícios quando for capaz de fazê-lo. Quantos há que são indignos da luz do dia? E, no entanto, o sol nasce. Quantos reclamam porque nasceram? No entanto, a natureza está sempre renovando nossa raça, e até mesmo torturando homens que desejam que nunca tivessem vivido. É prioridade de uma grande e boa mente cobiçar não o futuro de boas ações, mas as boas ações em si, e buscar um homem bom mesmo depois de ter encontrado homens maus. Se não houvesse ladinos, que glória haveria em fazer o bem a muitos? Como é, a virtude consiste em conceder benefícios para os quais não temos certeza de encontrar qualquer retorno, mas cujo fruto é desfrutado por mentes nobres. Tão pouca influência deveria ter para nos impedir de fazer boas ações que, mesmo que fosse negada a esperança de encontrar um homem grato, ainda assim, o medo de não ter meus benefícios retornados não impediria que eu os desse, porque aquele que não dá previne o vício daquele que é ingrato. Eu vou explicar o que quero dizer. Aquele que não retorna um benefício peca mais, mas aquele que não dá, peca mais cedo. Se tu, aleatoriamente, desperdiças teus benefícios, muito deve ser perdido, porque um que foi bem colocado. 2. No primeiro verso, você pode culpar duas coisas, pois não se deve lançá-las aleatoriamente, e não é certo desperdiçar nada, muito menos benefícios, porque a menos que sejam dados com julgamento, eles deixam de ser benefícios e podem ser chamados por qualquer nome que você queira. O significado do último verso é admirável, que um benefício corretamente concedido corrige a perda de muitos que foram perdidos. Veja, eu rogo, se não é mais verdadeiro e mais digno da glória do doador, que devemos encorajá-lo a dar, mesmo que nenhum dos seus dons deva ser dignamente colocado. Muito deve estar perdido. Nada se perde, porque quem perdeu contou o custo antes. A contabilidade dos benefícios é simples. É tudo despesa. Se alguém o devolve, isso é ganho claro. Se ele não o devolver, não está perdido. Dei-o por dar.
Ninguém anota seus presentes em um livro ou, como um credor ganancioso, exige o pagamento para o dia e a hora. Um bom homem nunca pensa em tais assuntos, a menos que seja lembrado por alguém que esteja devolvendo seus donativos. Caso contrário, eles se tornam como dívidas devidas a ele. É uma usura vil considerar um benefício como um investimento. Qualquer que tenha sido o resultado de seus benefícios anteriores, preserve em conceder aos outros homens mais benefícios. Estarão todos melhor colocados nas mãos de ingratos, a quem a vergonha ou a oportunidade favorável ou a imitação dos outros algum dia poderão ser gratos. Não se canse, cumpra seu dever e haja como um bom homem. Ajude um homem com dinheiro, outro com crédito, outro com seu favor. Este homem com bons conselhos, aquele com máximas sonoras. Mesmo os animais selvagens sentem gentileza, e nenhum animal é tão selvagem que um bom tratamento não o domine e ganhe amor por isso. As bocas dos leões são manuseadas pelos seus domadores com impunidade para obter seus alimentos. Os ferozes elefantes tornam-se tão dóceis quanto os escravos, de modo que a bondade constante e incessante conquista os corações até mesmo de criaturas que, por sua natureza, não podem compreender ou pensar o valor de um benefício. Um homem é ingrato por um benefício? Talvez ele não seja assim depois de receber um segundo. Ele se esqueceu de suas gentilezas? Talvez, por uma terceira pessoa, ele pode ser trazido a lembrar dos antigos também. Aquele que é rápido em acreditar que jogou fora seus benefícios, realmente os joga fora. Mas aquele que pressiona e acrescenta novos benefícios aos seus antigos, retira a gratidão mesmo em um peito duro e esquecido. Em face de muitas gentilezas, seu amigo não ousará levantar os olhos. Que ele veja onde quer que ele se volte para escapar da lembrança de você, envolvendo-o com seus benefícios. Quanto ao poder e propriedade destes, vou explicar-lhe se primeiro você me permite olhar para um assunto que não pertence ao nosso assunto. Porque as graças são 3 em número, porque elas são irmãs, porque de mãos dadas e por elas estão sorrindo e jovens com um vestido solto e transparente. Alguns escritores pensam que há alguém que concede um benefício em que o recebe e um terceiro que o devolve. Outros dizem que representam os 3 tipos de benfeitores, aqueles que doam, aqueles que pagam e aqueles que os recebem e reembolsam. Mas tome o que quiser para ser verdadeiro. O que esse conhecimento nos trará? Qual é o significado dessa dança de irmãs em círculo de mãos dadas? Isso significa que o curso de um benefício é de mão em mão, de volta para o doador, que a beleza de toda a cadeia é perdida se um único elo falha, e que é mais justo quando ele prossegue em ordem regular e ininterrupta? Na dança, há um estímulo além dos outros, que representa os doadores de benefícios. Seus rostos são alegres, como aqueles de homens que dão ou recebem benefícios costumam ser. Eles são jovens, porque a memória dos benefícios não deve envelhecer. São virgens, porque os benefícios são puros e imaculados e são santificados por todos. Nos benefícios não deve haver condição estritas ou vinculantes, pois as graças usam túnicas soltas e fluidas, que são transparentes, porque os benefícios gostam de ser vistos. Pessoas que não estão sob a influência da literatura grega podem dizer que tudo isso é uma coisa óbvia, mas não pode haver ninguém que pense que os nomes de Hesíodo lhes deu suportam o nosso assunto. Ele nomeou a mais velha Aglaia, a do meio Eufrosina, a terceira Talha. Cada um, de acordo com suas próprias ideias, distorce o significado desses nomes, tentando reconciliá-los com algum sistema, embora Hesíodo simplesmente tenha dado às suas donzelas seus nomes de sua própria fantasia.
Então Homero alterou o nome de uma delas, nomeando-a como Pacitéia, e prometeu o casamento a um marido para que você saiba que elas não são virgens vestais. 4. Mas para que eu não faça exatamente aquilo que estou acusando, passarei por todos esses pontos, tão distantes do assunto que nem sequer estão ligados a ele. Só você me protege se alguém me atacar por ter deixado de lado Crisipo, que por Hércules era um grande homem, mas ainda assim um grego cujo intelecto, apontado com muita força, é muitas vezes curvado e voltado para si mesmo. Mesmo quando parece ser sério, só cutuca, mas não perfura. Aqui, porém, que ocasião existe para a sutileza? Estamos falando de benefícios e de definir uma questão que é o principal elo da sociedade humana. Devemos estabelecer uma regra de vida de tal modo que nem a liberalidade descuidada possa nos recomendar sob a aparência de bondade de coração, e ainda que nossa circunspecção, embora moderada, não extinga nossa generosidade, uma agilidade na qual devemos nem exceder, nem ficar aquém. Os homens devem ser ensinados a estar dispostos a dar, dispostos a receber, dispostos a retornar, e colocar diante de si o objetivo maior, não apenas de igualar, mas até mesmo de superar aqueles a quem eles estão endividados, tanto em bons ofícios como em bons sentimentos. Porque o homem cujo dever é retribuir nunca pode fazê-lo, a menos que ele supere o seu benfeitor. Uma classe deve ser ensinada a não buscar retorno, a outra a sentir gratidão mais profunda. Neste mais nobre dos concursos para superar os benefícios por benefícios, Crisipo nos encoraja, dizendo-nos que se as graças são as filhas de Júpiter, agir de maneira ingrata pode não ser um pecado contra elas, e não se pode enganar aquelas belas moças. Ensina-me como eu posso conceder mais coisas boas e ser mais grato àquelas que ganharam minha gratidão, e como as mentes de ambas as partes podem competir umas com as outras, o doador do esquecimento, o receptor na lembrança de sua dívida. Quanto a essas outras tolices, deixem-nas para os poetas, cujo propósito é meramente encantar o ouvido e tecer uma história agradável. Mas aqueles que desejam purificar as mentes dos homens, conservarem a honra em seus procedimentos e imprimam em suas mentes a gratidão pela bondade, falem com seriedade e ajam com todas as suas forças, a menos que você imagine, por acaso, que por tal conversa leviana e mítica e pelo raciocínio dessas velhas rabugentas, é possível impedirmos a consumação mais ruinosa, o repúdio dos benefícios. 5. No entanto, embora negligencie o que é fútil e irrelevante, devo salientar que a primeira coisa que temos de aprender é o que devemos em troca de um benefício recebido. Um homem diz que deve o dinheiro que recebeu, outro que deve um consulado, um sacerdócio, uma providência e assim por diante. Estes, no entanto, são apenas sinais exteriores de gentileza, não as próprias gentilezas. Um benefício não é para ser sentido e manipulado, é uma coisa que existe apenas na mente. Há uma grande diferença entre o assunto de um benefício e o benefício em si. Portanto, nem o ouro nem a prata, nem qualquer das coisas mais altamente estimadas são benefícios, mas o benefício está na boa vontade daquele que os dá. Os ignorantes só tomam conhecimento daquilo que vem diante de seus olhos, e que pode ser possuído e passado de mão em mão, enquanto eles desconsideram aquilo que dá a essas coisas seu valor. As coisas que mantemos em nossas mãos e que vemos com nossos olhos e que nossa avareza abraça são transitórias, podem ser tiradas de nós pela má sorte ou pela violência, mas uma bondade dura mesmo depois da perda daquilo por meio da qual foi concedida, porque é uma boa ação
que nenhuma violência pode desfazer. Por exemplo, suponha que eu resgatei um amigo de piratas, mas outro pirata o pegou e o jogou na prisão. O pirata não roubou meu benefício, mas apenas roubou daquele usufruto dele. Ou suponha que eu salvei os filhos de um homem de um naufrágio ou de um incêndio e que depois disso doença ou acidente os levaram. Mesmo quando não existem mais, a bondade que foi feita por meio deles permanece. Todas essas coisas, portanto, que incorretamente assumem o nome de benefícios, são meios pelos quais o sentimento bondoso se manifesta. Em outros casos, também encontramos uma distinção entre o símbolo visível e a matéria em si, como quando um general entrega colares de ouro, ou coroas cívicas, ou de mural a qualquer um. Qual o valor da coroa em si? Ou o manto de bordas roxas? Ou as faces? Ou o trono e o carro do triunfo? Nenhuma dessas coisas é em si uma honra, mas é um emblema de honra. Da mesma forma, aquilo que é visto não é um benefício, é apenas o traço e a marca de um benefício. 6. O que é então um benefício? É a arte de fazer uma gentileza que tanto concede prazer como ganha, concedendo e fazendo o seu serviço por impulso natural e espontâneo. Não é, portanto, a coisa que é feita ou dada, mas o espírito em que é feito ou dado, que deve ser considerado, porque existe um benefício não naquilo que é feito ou dado, mas na mente da pessoa fazedora ou doadora. Quão grande é a distinção entre eles, você pode perceber a partir disso. Embora um benefício seja necessariamente bom, o que é feito ou dado não é inevitavelmente bom nem ruim. O espírito em que eles são dados pode exaltar pequenas coisas, glorificar as más e desacreditar as grandes e preciosas. Os próprios objetos que são procurados têm uma natureza neutra, nem boa nem má. Tudo depende da direção que lhes é dada pelo espírito guia do qual as coisas recebem sua forma. Aquilo que é pago ou entregue não é o benefício em si, assim como a honra que pagamos aos deuses não reside nas próprias oferendas, embora sejam gordas e resplandecentes com ouro, mas nos sentimentos puros e santos de os adoradores. Assim, os homens bons são religiosos, embora sua oferta seja simples e seus vasos de barro, enquanto os homens maus não escapam de sua impiedade, apesar de derramarem o sangue de muitas vítimas sobre os altares. 7. Se os benefícios consistem em coisas e não no desejo de beneficiar, então quanto mais coisas recebemos, maior será o benefício. Mas isso não é verdade, pois às vezes sentimos mais gratidão àquele que nos dá ninharias generosamente, que, como o pobre e velho soldado de Virgílio, se mantém rico como reis. Se ele nos deu tão pouco com boa vontade, um homem que esquece sua própria necessidade quando vê a minha, que tem não apenas um desejo, mas um desejo de ajudar, que acha que recebe um benefício quando concede um, que dá como se não esperasse retorno, recebe uma restituição como se ela originalmente não tivesse sido dada, e observa e aproveita a oportunidade de ser útil. Por outro lado, como eu disse antes, aqueles benefícios que dificilmente são arrancados do doador ou que se desprendem de suas mãos não reclamam gratidão de nós, por maiores que possam parecer e possam ser. Valorizamos muito mais o que vem de uma mão disposta do que vem de uma mão cheia. Este homem me deu pouco, mas ele não podia pagar, enquanto o que esse alguém deu é muito, mas ele hesitou, ele adiou, ele resmungou quando ele deu isto soberbo, ou ele proclamou o feito em voz alta, e fez isso para agradar os outros, não para agradar a pessoa a quem ele deu.
Ele ofereceu isso para seu próprio orgulho, não para mim. 8. Como os alunos de Sócrates, cada um em proporção aos seus meios, deram-lhe grandes presentes. Équinas, um pobre aluno, disse: "Não consigo encontrar nada para lhe dar que seja digno de você. Sinto minha pobreza só a esse respeito. Eu apresento a você a única coisa que eu possuo. Eu oro para que você possa levar este meu presente, tal como é, em boa parte, e possa lembrar que os outros, embora tenham lhe dado muito, ainda deixaram para si mesmos mais do que eles deram." Sócrates, então, respondeu: "Certamente você me deu um grande presente, a menos que, por acaso, você atribua um pequeno valor a si mesmo. Por isso, me esforçarei para restaurá-lo a si mesmo como um homem melhor do que quando o recebi de você." E por este presente, Équinas superou Alcebíades, cuja mente era tão grande quanto a sua riqueza, e todo o esplendor dos jovens mais ricos de Atenas. 9. Você vê como a mente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, encontra os meios da generosidade. Ésquines me pareceu ter dito: "Fortuna, foi em vão que me fizeste pobre. Apesar disso, encontrei um presente digno para este homem. Como não lhe posso dar nada, darei-lhe algo de mim próprio." Nem você precisa supor que ele se manteve barato. Ele fez seu próprio preço. Por um golpe de gênio, esse jovem descobriu um meio de presentear Sócrates a si mesmo. Não devemos considerar quão grandes são os presentes, mas em que espírito eles são dados. Um homem rico é bem falado se for esperto o bastante para se tornar fácil de acessar a homens de ambição desmedida, e embora não pretenda fazer nada para ajudá-los, mas encoraja suas esperanças inconcebíveis. Mas ele é considerado pior se ele for afiado de língua, azedo na aparência, e mostrasse sua riqueza de uma maneira invejosa, pois os homens respeitam e ainda detestam um homem afortunado, e o odeiam por fazer o que, se tivessem a chance, fariam eles mesmos. Os homens, hoje em dia, não mais secretamente, mas abertamente, ultrajam as esposas dos outros e permitem que outros tenham acesso às suas próprias esposas. Considera-se uma correspondência camponesa incivilizada, em mau estilo e protestada por todas as matronas se o marido proibir sua esposa de aparecer em público em uma liteira e ser exposta ao olhar de todos os observadores. Se um homem não se tornou notório por um caso com alguma amante, se ele não pagar uma mesada à esposa de outra pessoa, mulheres casadas falam dele como uma criatura de espírito insensato, um homem dado a um vício baixo, um amante de garotas servas. Logo, o adúltero se torna a forma mais respeitável de casamento e a viuvez e o celibato são comumente praticados. Ninguém tira uma esposa a menos que a tire de outra pessoa. Agora, os homens competem uns com os outros para desperdiçar o que roubaram e colecionar o que desperdiçaram com a avareza mais aguda. Eles se tornam totalmente imprudentes, desprezam a pobreza em outros, temem mais danos pessoais do que qualquer outra coisa, quebram a paz por seus distúrbios e, pela violência e terror, dominam aqueles que são mais fracos do que eles. Não é de admirar que eles saquearam províncias e ofereceram o trono de julgamento à venda, derrubando-o e depois de um leilão para o maior lance, já que é a lei das nações que você pode vender o que comprou. 10. No entanto, meu entusiasmo me levou mais longe do que eu pretendia, sendo o assunto convidativo. Deixe-me então terminar apontando que a desgraça desses crimes não pertence especialmente ao nosso próprio tempo. Nossos antepassados antes de nós lamentaram, e nossos filhos depois de nós lamentarão.
Como nós, a ruína, a moralidade, a prevalência do vício e a deterioração gradual da humanidade. Mas essas coisas são realmente estacionárias. Apenas se movem um pouco para lá e um pouco para cá, como as ondas que, ao mesmo tempo, uma maré crescente leva mais sobre a terra. Em determinado momento, o principal vício será o adultério, e a lenciosidade excederá todos os limites. Em outra ocasião, a fúria do banquete estará em voga, e os homens desperdiçarão sua herança da maneira mais vergonhosa de todos os modos, pelo estômago. Em outro, cuidado excessivo com o corpo e uma devoção à beleza pessoal que implica feiura da mente. Em outro momento, a liberdade concedida sem controle se mostrará em imprudência e desafio injusto da autoridade. Às vezes haverá um reino de crueldade tanto em público quanto em privado, e a loucura das guerras civis virá sobre nós, destruindo tudo que é sagrado e inviolável. Às vezes até a embriaguez será realizada em honra, e será uma virtude engolir mais vinho. Vícios não nos aguardam em um só lugar, mas pairam à nossa volta em formas notáveis, às vezes até divergentes, de modo que, por sua vez, ganham e perdem terreno. Todavia, seremos obrigados a pronunciar o mesmo veredito sobre nós mesmos, que somos e sempre fomos maus, e, a contragosto, acrescento que sempre seremos. Sempre haverá homicídios, tiranos, ladrões, adúlteros, violadores, sacrilégios, traidores. Pior do que tudo isso é o homem ingrato, a não ser que consideremos que todos esses crimes fluem da ingratidão, sem a qual dificilmente alguma coisa grande aconteça. Tenha certeza de que você se protege contra isso como o maior dos crimes em si mesmo, mas perdoe-o como o menor dos crimes em outro. Pois toda injúria que você sofre é a seguinte: você perdeu o objeto de um benefício, não o benefício em si, pois você possui a melhor parte dele, pois você o deu. Embora devamos ser cuidadosos em conceder nossos benefícios, de preferência àqueles que provavelmente nos mostrarão gratidão por eles, ainda assim devemos, às vezes, fazer o que temos pouca esperança e darmos benefícios àqueles que não apenas pensamos ser ingrato, mas quem nós sabemos que tem sido assim. Por exemplo, se eu fosse capaz de salvar os filhos de um homem de um grande perigo sem risco para mim mesmo, eu não deveria hesitar em fazê-lo. Se um homem fosse digno, eu o defenderia mesmo com meu sangue e compartilharia seus perigos. Se ele for indigno e, no entanto, simplesmente pedindo ajuda, eu posso resgatá-lo de ladrões, sem relutância em levantar o grito que salvaria um semelhante. 11. O próximo ponto a ser definido é que tipo de benefícios devem ser dados e de que maneira. Primeiro vamos dar o que é necessário, depois o que é útil, e depois o que é agradável, desde que seja duradouro. Devemos começar com o que é necessário, pois as coisas que sustentam a vida afetam a mente de maneira muito diferente daquelas que a adornam e melhoram. Um homem pode ser agradável e difícil de agradar em coisas que ele pode facilmente passar sem das quais ele pode dizer: leve-as de volta, não as quero, estou satisfeito com o que tenho. Às vezes, desejamos não apenas devolver o que recebemos, mas até jogá-lo fora. Das coisas necessárias, a primeira classe consiste em coisas sem as quais não podemos viver. O segundo, de coisas sem as quais não devemos viver. E o terceiro, de coisas sem as quais não devemos nos importar em viver. A primeira classe é ser salvo das mãos dos inimigos, da ira dos tiranos, do exílio e dos vários outros perigos que assolam a vida humana. Ao impedir qualquer um desses, ganharemos gratidão proporcional à grandeza do perigo,
Pois quando os homens pensarem na grandeza da miséria da qual foram salvos, o terror pelo qual eles passaram melhora o valor de nossos serviços. No entanto, não devemos atrasar o resgate de ninguém mais do que somos obrigados, apenas para fazer com que seus medos aumentem o peso de nossos serviços. Em seguida, vêm aquelas coisas sem as quais podemos realmente viver, mas de tal maneira que seria melhor morrer, como liberdade, castidade ou uma boa consciência. Depois destes é que nós nos apegamos pelo relacionamento e longo uso e costume, tais como nossas esposas e filhos, nossos deuses domésticos e assim por diante, aos quais a mente se apega com tanta firmeza que a separação deles parece pior do que a morte. Depois disso, vêm coisas úteis, que formam uma classe muito ampla e variada, que será dinheiro, não em excesso, mas o suficiente para viver em um estilo moderado, cargo público e, para o ambicioso, devido aos cargos mais elevados, pois nada pode ser mais útil para um homem do que ser colocado em uma posição na qual ele possa se beneficiar. Todos os benefícios além desses são supérfluos e provavelmente estragariam aqueles que os recebem. Ao fornecê-los, devemos ser cuidadosos para torná-los aceitáveis, dando-os no tempo apropriado ou dando coisas que não são comuns, mas que poucas pessoas possuem, ou pelo menos possuem poucas em nossos tempos. Ou, novamente, dando coisas de tal maneira que, embora não sejam naturalmente valiosas, elas se tornam assim no tempo e no lugar em que são dadas. Devemos refletir que o presente produzirá mais prazer quanto mais frequentemente ficar sob a atenção de seu possuidor, de modo que, sempre que estiver com ele, também estará conosco. E em todos os casos devemos ter cuidado para não enviar presentes inúteis, como armas de caça para uma mulher, ou um homem velho, ou livros para um analfabeto, ou redes para pegar animais selvagens para um homem literário. Por outro lado, devemos ser cuidadosos enquanto desejamos enviar o que agradará, que não enviemos o que insultosamente lembrará nossos amigos de suas falhas, como, por exemplo, se enviarmos vinho a um bêbado ou a drogas para um enfermo, pois um presente que contém uma alusão às deficiências do receptor torna-se um ultraje. 12. Se tivermos uma livre escolha sobre o que dar, devemos, acima de tudo, escolher presentes duradouros, a fim de que nossa dádiva possa durar o maior tempo possível. Poucos são gratos por pensar no que recebem mesmo quando não o veem. Mesmo os ingratos se lembram de nós por nossos dons, quando estão sempre à vista deles e não se deixam esquecer, mas constantemente obstruem e imprimem na mente a lembrança do doador. Como nunca devemos lembrar aos homens o que lhes demos, devemos ainda mais escolher presentes que sejam permanentes, pois as próprias coisas impedirão que a lembrança do doador se desvaneça. Eu daria um presente real mais do que dinheiro cunhado e estaria mais disposto a dar estátuas do que roupas ou outras coisas que estão logo desgastadas. Poucos continuam gratos depois que o presente se foi. Muitos mais se lembram de seus presentes apenas enquanto fazem uso deles. Se possível, gostaria que meu presente não fosse consumido. Deixe-o permanecer na existência. Deixe-o ficar com o meu amigo e compartilhar sua vida. Ninguém é tão tolo que precise ser instruído a não mandar gladiadores ou feras para alguém que acabou de fazer uma exibição pública, ou não enviar roupas de verão no inverno ou roupas de inverno no verão. O senso comum deve guiar nossos benefícios. Devemos considerar o tempo e o lugar e o caráter do receptor, que são os pesos na balança, que fazem com que nossos presentes sejam bem ou mal recebidos. Quão mais aceitável é um presente se dermos a um homem o que ele não tem,
do que se lhe dermos o que ele tem em abundância. Se dermos a ele o que ele tem procurado em vão, em vez que ele vê em toda parte, façamos presentes de coisas raras e escassas, em vez de dispendiosas, coisas das quais até mesmo o homem rico se alegrará, da mesma maneira que frutas comuns, como cansamos depois de alguns dias, nos agradam muito se amadurecem antes do habitual. As pessoas também estimam as coisas que ninguém lhes deu, ou que não temos dado a ninguém. 13. Quando a conquista do Oriente estimulou Alexandre da Macedônia a acreditar que ele era mais do que um homem, o povo de Corinto enviou um embaixador para parabenizá-lo e lhe presenteou com a cidadania de seu povo. Quando Alexandre sorriu para essa forma de cortesia, um dos embaixadores disse: Nunca inscrevemos nenhum estranho entre nossos cidadãos, exceto Hércules e você mesmo. Alexandre aceitou de bom grado a honra oferecida, convidou os embaixadores para sua mesa e mostrou-lhes outras cortesias. Ele não pensou em quem ofereceu a cidadania, mas a quem eles a concederam, e sendo ele o escravo da glória, embora não conhecesse nem sua verdadeira natureza, nem seus limites, seguira os passos de Hércules e Baco, e nem sequer interrompeu sua marcha onde estes haviam cessado. De modo que ele olhou além dos doadores desta honra, e sim com quem ele a compartilhou, e imaginou que o céu da qual sua vaidade aspirava foi de fato aberto diante dele quando foi feito igual a Hércules. Em que, de fato, aquela juventude frenética, cujo único mérito foi a audácia de sua sorte, assemelha-se a Hércules. Hércules não conquistou nada para si mesmo. Ele viajou por todo o mundo, não cobiçando para si mesmo, mas libertando os países que conquistou. Um inimigo para os homens maus, um defensor do bem, um pacificador, tanto pelo mar quanto pela terra. Enquanto o outro era um bandido e desolador de nações, uma praga para seus amigos e inimigos, cuja maior alegria era ser o terror de toda a humanidade, esquecendo que os homens temem não apenas os animais mais ferozes, mas também os mais covardes, por causa de sua natureza maligna e venenosa. 14. Não sou defensor da negligência ao dar benefícios. Quanto mais e quanto maiores forem, mais elogios eles trarão ao doador. Contudo, sejam eles dados com critério, pois o que é dado de forma descuidada e imprudente não pode agradar a ninguém. Quem quer que seja, portanto, que supõe que ao dar esse conselho eu queira restringir a benevolência e confiná-la a limites mais restritos, confunde inteiramente o objeto de minha advertência. Que virtude admiramos mais que a benevolência? Qual encorajamos mais? Quem deveria aplaudir mais do que nós, os estoicos que pregam a irmandade da raça humana? O que então é isso? Uma vez que nenhum impulso da mente humana pode ser aprovado, mesmo que provenha de um sentimento correto, a menos que seja transformado em virtude pela discrição, proíbo a generosidade de degenerar essa extravagância. É de fato agradável receber um benefício de braços abertos quando a razão o concede ao merecedor, não quando é lançado para cá e para lá sem pensar e ao acaso. Só isso nós nos importamos em exibir e reivindicar como nossos. Pode você chamar qualquer coisa de um benefício se sentir vergonha de mencionar a pessoa a quem você deu? Quão mais gratificante é um benefício, quanto mais profundamente se imprime sobre a mente para nunca ser esquecido, quando não regozijamos em pensar não tanto do que é, como de quem a recebemos. Crisipo costumava dizer que o conselho de alguns homens era preferível aos presentes, e acrescentou como exemplo: eu preferia receber um conselho de Augusto do que um presente. Preferia receber um presente de Cláudio do que um conselho.
Eu, no entanto, penso que não se deve desejar o benefício de nenhum homem cujo julgamento é inútil. O que então? Por que não devemos receber o que Cláudio dá? Nós devemos, mas devemos considerá-lo como obtido da fortuna, que pode a qualquer momento se voltar contra nós, porque separamos o que naturalmente está conectado. Isto não é um benefício, a melhor parte de um benefício é que é concedido com julgamento. Está faltando uma soma realmente grande de dinheiro, se não for dada nem com discernimento, nem com boa vontade. Não é mais um benefício do que se permanecesse acumulado. Há, no entanto, muitas coisas que não devemos rejeitar, mas pelas quais não podemos nos sentir endividados. A Imaginação Audiolivros apresentou Sobre os Benefícios, Livro 1, de Sêneca, narrado por Jerecanova. Grande livro, não é? Grandes reflexões. O Sêneca realmente é um autor muito preciso, que nos faz refletir sobre as grandes questões da humanidade. Espero que vocês tenham gostado. Aí não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, dizer se gostou, se não gostou, do que não gostou, para fortalecer esse canal e eu possa, assim, então, trazer cada vez mais grandes livros para todos vocês. Grande abraço, até a próxima, tchau!